o meu caderno com vocês e a gente vai retomando algumas coisas para gente revisar para nossa prova. Dá um ok quando estiver enxergando já aí, tá bom? Vamos ver. Já foi? Sim, né? Bom, olha só, nossa aula de hoje, eu anotei lá o seguinte. Deixa eu pegar ela aqui. Então, na aula passada, a gente fez o trabalho dos indígenas, né? Então, esse a gente vai deixar esperando ali um pouquinho para quando para nossa próxima aula, depois da prova, tá? Depois a gente corrige isso aí. Daí quem tá meio que atrasado já se organiza para poder terminar de fazer. Tá? Bom, então, eu coloquei o seguinte, a primeira aula que a gente vai revisar é a aula do dia 6/3, tá? Que fala sobre o tempo e a história. Depois vai ser a aula do dia 20, depois a do dia 27, depois do dia 3/4, depois do dia 15, 22 e 29. Então, todo mundo vai voltar lá no seu caderno no dia 6/3. Vamos lá? Encontrem aí. Eu já achei aí. Vê se é dia 6 mesmo. Vê se tá nessa ordem certinha aí. Acharam? Dia 6 Ok. Dia 6 de março, 6/3. E agora? Vamos ver quem está chegando aí. É a Lohane. Tudo bem, Lohane? Tudo. Estamos organizando a revisão para a prova, tá? Começamos agora. Pega teu caderno lá no dia 6/3. Tá bom. Vamos lá. O que a gente tem no dia 6/3, pessoal? A história Sai o tempo. e o tempo. A história e o tempo. Voltem um dia antes que a prof não anotou. 28/2. Tá. O que tem no dia 28/2? O que é história? Muito bem. Vamos retomar isso? A gente assistiu nessa aula 2 vídeos para entender o que é história. Quem é que leu o que tem aí para mim? Vai. É uma série de observações do ser humano ao longo do tempo. Aí, estuda as ações do ser humano ao longo do tempo. Então, a gente não pode esquecer que história é ciência. Alguém sabe me dizer por que é ciência? Uma ciência que estuda as ações. Por que a gente diz que história é uma ciência e não um conteúdo da escola? Por que a gente diz que história é uma ciência? Não lembram? Então, vou lembrar vocês. A gente diz que história é uma ciência porque ela pesquisa, ela comprova alguns fatos. Né? Vocês fizeram a feira de ciências ano passado, não fizeram? Sim. Muito bem. Vocês tinham um assunto? Claro. Sim. Vocês observaram o que vocês iam pesquisar? Sim. Vocês fizeram pesquisas assim, bibliográficas na internet sobre isso? Nossa, muito. Muita, né? Vocês... Só um pouquinho.
Coni, coni. Isso é o que dá, olha aqui, ó. A gente botar 2 T's num lugar só, quase explode as coisas aqui em casa. Ai, que saco isso. Só um pouquinho, gente. Isso que eu vou colocar aí. Escabum. É, só senti um cheiro de queimado. Eu disse, meu Deus, vai explodir alguma coisa aqui. Nossa, Arthur, que efeito sonoro bom, mano. Né? Treinou aonde? Ai, ai. Ô, Gabi. Ô, Gabi. Sério, meu fone tá tão ruim assim mesmo, tá? Ah, Vavá, o quê, mano? Só pra vocês saberem que tá Pronto. gravando, tá no YouTube. Pronto. Deixa eu falar famosão. Aí, mano. Então, Tá aparecendo ali no lado, ó, gravando. Ai, tá Eu Tá gravando olhei, aparecendo ali no lado, velho. Sim, tá gravando. Imagina todo esse fiasco aqui de casa. E eu gravando, meu Deus do céu. Gente, isso aqui tá Tua mão pegando está fogo. aqui? Não, isso aqui, eu peguei aqui na mão, tá muito quente, eu queimei minha mão. Ai, meu Deus do céu, que saco isso. Prof, escabum. do dia 6/3 é aquele lá qual, o que é história? Não, é dia 28/2. Ah, tá. Ficou perdido aí nas minhas coisas. Aqui, ó. Tá dando tudo errado. A prof deu um problema ali, o Arthur caiu o celular. É, tá meio estranho hoje, né, gente? Ó, chegou até a me dar calor esses queimão aqui. Olha só, vamos voltar então. Eu estava dizendo que vocês fizeram a pesquisa do método científico, né? Vocês fizeram a observação, vocês tinham um assunto, vocês fizeram a observação, vocês pesquisaram na internet. Alguém fez a experiência? Sim. Alguns sim. E vocês chegaram a uma conclusão sobre o trabalho de vocês? Claro. Não, Então, claro que sim. Então, o que vocês fizeram é ciência, né? Quando a gente observa, quando a gente tem um assunto, quando a gente observa, quando a gente pesquisa, quando a gente faz experiência, a gente está seguindo um método científico e a gente vai chegar a uma conclusão. E a história faz isso com tudo que a gente está estudando. Ela observa os fatos, os historiadores estudam, fazem pesquisas para chegar, experimentos, pesquisas, até chegar a uma conclusão. Por isso que história é ciência, tá, gente? E, claro, vai estudar nós, né, os seres humanos, ao longo do tempo. Então, faça uma marquinha ali nessa data do caderno, que vai ser importante para o dia da prova. Depois disso, nós temos o dia 6 de março, isso? Aham. Isso. O que nós temos no dia 6 importante? Nós temos a história e o Tempo. tempo. Muito bem. Trabalhamos a questão do tempo cronológico e tal, né? Aí, a gente viu que o tempo que a gente conta hoje no calendário, né? Ele foi organizado em 1582 pelo Papa Gregório. E a gente chama esse calendário que a gente utiliza de calendário cristão, né? E aí, a gente fez uma linha do tempo aí no caderno de vocês, não fez? Desse calendário? Qual ano o Papa Gregório colocou para iniciar essa contagem do tempo? Que ano ele disse que ia começar a contagem do tempo? Quando Jesus conseguisse 1 ano. Quando Jesus nasceu.
Seu. E para isso, e para esse ano, Papa Gregório organizou como ano? Como ano 1. Então, vou botar aqui, nascimento de Jesus. Vocês têm aí anotado isso? Sim, né? Então, me contem aí, aqueles fatos acontecidos, olha só, aqueles fatos acontecidos antes do ano 1, como é que ficou chamado? Que é o ano 1. Como é que ficou, como é que se diz que é o tempo? Opa, já ouvi por aí, como? Antes de Cristo. Antes de Cristo. A pequenininho, ponto C grande. Antes de Cristo. Muito bem. E depois do ano 1? Até hoje? Depois de Cristo. D pequeno, ponto. Dzinho e o C grande. Depois de Cristo. Certo? Então, essa é a forma que a gente tem o nosso calendário hoje. Aqui nesse espaço a gente tem o ano de 2020, que é o que a gente está vivendo. Então, Jesus, né, faria esse ano 2020 anos. Tá? Então, a gente tem essa contagem do tempo. Tranquilo até aí? Muito bem. Isso. Sobre o dia 6/3, esta linha é importante. Então, vocês podem também fazer uma marquinha aí no caderno para lembrar de onde revisar depois. Vou seguir, tá? Vou seguir aqui. Professor, em que dia? Como, Fabrício? Isso aí tá em que dia? Dia 6/3. 6/3? É que tá no dia 13. Tá no dia 13. Também tá no dia 13. Tá, então eu vou arrumar. Dia 13, ok. Depois nós temos lá no dia 20, tentem ver se vocês têm anotado aí no dia 20, a divisão da história e da pré-história. Vamos encontrar? Sim. Tá no dia 20? Sim. Sim, tá. Então, olha só. O que vocês têm aí no caderno sobre isso? Vocês têm uma linha do? Tem. Vocês têm uma linha do tempo, né? Então, o que os historiadores fizeram? Eles pegaram o tempo que o Papa Gregório organizou naquela linha e organizaram o tempo da história e da pré-história, né? Então, a gente viu que os historiadores dividiram esse tempo em pré-história e história, né? Agora, eu pergunto para vocês, o que divide a história da pré-história? Que fato importante terminou a pré-história, por exemplo, para começar a história? Alguém sabe me dizer? Começaram a nascer nos metais? Não. O que aconteceu para a pré-história deixar de ser pré-história e os historiadores botarem o nome de história? O que será que foi importante? A invenção da escrita. Opa, maravilhoso, isso aí. O que separa a história da pré-história é a invenção da escrita. Oi? Esse meu áudio tá sendo baixo? Bem baixinho. Bem baixinho. O prof, meu áudio tá bugado, né? Não tá Agora tá bom. muito bem. Agora tá bom. Tô te ouvindo. Tá bom, é que eu fiquei apertando um monte de botão aqui no bagulho. Se eu não respondo para vocês é porque eu não tô ouvindo. Ah, vocês podem parar a qualquer momento para me perguntar, enfim, qualquer coisa, certo? Então, eu sei que vocês têm a linha do tempo aí de vocês. Eu vou montar uma bem rapidinha aqui, ó, pra gente só relembrar, certo? Então, aqui eu tenho o ano 4000 com a invenção da escrita. Aqui no final da linha eu tenho o ano 2020, que é onde a gente está. E faltou o ano 1, né, que é o nascimento de Jesus. Então, aqui eu tenho o ano 1. Tranquilo até aqui? Ok, então vamos lá. Então, ano 1,
Antes de Cristo e depois de Cristo. Os historiadores, então, eles disseram que antes da escrita, como é que os historiadores chamaram este tempo? O que vocês têm aí? Oi? Idade Antiga? Não. Antes da escrita, como é que os historiadores chamaram esse tempo? Paleolítico? Esse é um período. Como é que é o nome do período inteiro? Pré-história? Pré-história, isso aí. Então, eu tenho aqui a pré-história. Ok? Muito bem. E a pré-história, ela começa com o surgimento do ser humano, né? Então, vou botar aqui. 4 milhões de anos atrás. 4 milhões de anos. Surgimento do ser humano. Beleza. Então, desde que o ser humano... 2 milhões. Vocês têm quanto aí? 2 milhões de anos. Tem alguém que tem 13.200, 13.600? Esse aqui, gente, é aproximadamente, tá? Mais ou menos. Então, dependendo da fonte que vocês pesquisarem, do site, vai ter uma data, assim, tá? Mas isso é aproximado, não tem problema. Então, desde o surgimento do ser humano até a invenção da escrita, nós temos a pré-história. Tá? E qual o primeiro... Isso aí. E qual o primeiro período da pré-história? Acho que o Fabrício tinha me dito antes. Paleolítico. Isso aí. Paleolítico. Muito bem. Depois a gente tem qual? Neolítico. E depois? Idade dos metais. Então, o que é importante a gente saber? Essa ordem cronológica, que primeiro nós temos o Paleolítico, depois Neolítico e depois Idade dos Metais, e que esses três fazem parte da pré-história. Aí o ser humano cria o sistema de escrita cuneiforme, aquele que a gente fez na massinha, lembram? Que a gente fez na massinha? É esse tipo de escrita que termina, que faz com, né, que os historiadores determinaram, então que termina a pré-história e começa o quê depois do ano 4000? Começa a história. Idade Média. Não, história. Ó, até hoje. Aí sim, deixa eu botar a história aqui. História. Aí sim, dentro da história, o que a gente tem? O primeiro período. Idade Antiga. Isso, idade antiga. Depois, o que a gente tem? Idade Média. Idade Média, muito bem. Média, depois. Idade Moderna. Boa. Depois. Idade Contemporânea. Idade contemporânea, que é o tempo em que nós vivemos. Contemporânea. Muito bem. Essa organização, gente, ela vai ser muito importante, porque até o nono ano a gente vai trabalhar com ela, para a gente se situar no tempo, né? Porque às vezes a gente tá falando lá da pré-história, vocês acham que é 200 anos atrás. Não, é mais de 4.000, 6.000 anos atrás. Tá? Tranquilo até aqui, gente? Entenderam essa parte? Se ficar dúvida, me pede, né? A gente vai estar indo passinho por passinho. Tá bom? Então, esses três são os períodos da pré-história, esses são os da história. Datas importantes, 4.000 a.C. E o ano 1
que é o nascimento de Jesus. Ok? Então, tá. Então, vamos seguir. Vamos ver no dia... Vamos ver no dia... E agora? 27 de março. Vamos ver o que vocês têm aí. Pode ser também. Fazer fontes históricas. Fontes históricas. Muito bem. Eu tinha deixado um texto, que era do livro, e algumas perguntinhas, né? Quem é que leu o que vocês me responderam lá quando a gente corrigiu isso? Ó, o que é fonte histórica? Tudo aquilo que o historiador usa para criar a história. Perfeito, né? Tudo. Pode ser objeto, pode ser texto, pode ser muitas coisas. Tudo que o historiador for usar para construir a história. Tipo, até o meu ter queimado de hoje, entendeu? Podia servir para... Até esse vídeo serve para alguma coisa. Então, tudo acaba virando história, né? E aí, olha lá na número 3. Olha o que é importante. Quais os 4 tipos de fontes históricas? Podem ser Visual, escrita, oral e da cultura material. Perfeito! Então, existem 4 tipos. Me deem um exemplo de fonte escrita. Um texto. Livro. Um livro. Um texto, um livro, uma carta, certidão de nascimento, enfim, 1000 coisas. Tá? Me deem um exemplo de fonte visual. Foto, mapa. Fotografia, um mapa, tá? Uma imagem, uma arte rupestre, aquelas desenhos na caverna, né? É uma fonte visual. Isso aí. Um vídeo. Agora, oral. Oral. O que é? Lendas. As lendas, as histórias que são contadas de pai para filho. O que mais? Música, né? Enfim. Tá? E da cultura... Oi. Aqui em casa a gente tem um quadro, né? Uhum. Que tem a foto da mãe, do pai e dos irmãos da minha Dinda. Então, 16 pessoas, só que não foi uma pintura. Que legal! E a gente transformou em um quadro. Show! Porque a gente, a mãe da minha Dinda, ela pensou em fazer a foto quadro logo, porque quando o Nino nasceu, meu avô, ela disse, o médico disse que ele não ia ter muito tempo de vida. E daí ele está aqui agora. Que show, né? Eu conheço ele. Faz tempo que eu não vejo Nino. Isso aí. Olha só. E olha quanta história tem no quadro, né? Nessa pintura tem toda uma história. Perfeito. E cultura material, o que a gente pode dizer que é? Roupas, Objetos, roupas, o que é produzido pelo ser humano. Olha, por exemplo, essa caixinha aqui, ó, esse porta-canetas, ó. Né? Também tem uma história, eu ganhei de um aluno quando eu dava aula em outra escola e tal. Enfim, eu tenho ele até hoje. Então, cultura material. Tranquilo até aí, gente? Fácil, né? Então, sobre fonte histórica, tem que saber o que é e os tipos. Podem fazer uma marquinha ali também, que é isso que a gente precisa saber sobre este conteúdo para a prova. Posso seguir? Ok, vamos ver dia 3/4 agora, vamos ver. Aqui, 3/4. Meu celular, ele tinha acabado a bateria. É?
Tudo bem. Vejam se no dia 3/4 vocês têm o surgimento da espécie humana. Sim? Qualquer dia 2. É dia 2. Ok, pode ser. Então, dia 2. É que aqui a gente teve umas trocas de dia, daí ficou meio assim, tá? O importante é que vocês vão marcando os dias pra gente trabalhar, tá? Bom. Professor, vai falar de novo como se estudar no dia 28/2 e dia 13/3 e 6/3. 6/3 não tem. Tem o dia 28/2. 28/2. Vamos lá, vamos de novo. Vamos lá. 28/2. Depois a gente tem o dia 13 do 3, isso? Depois 20 de março. Dia 20, cadê isso aqui? Depois 27 de março. E agora dia 2/4, isso? Fechou, né? Ok. Então, agora a gente tem o surgimento da espécie humana. O que a gente precisa saber? Vamos lá para as perguntinhas lá do Charles Darwin. Vocês lembram do Charles Darwin? Ele foi um cientista, naturalista e biólogo inglês, né? E ele escreveu o livro A Origem das Espécies. E nesse livro, a gente tem a teoria do evolucionismo, né? O que era o evolucionismo? A gente tem aí. Eu lembro que a gente comentou, eu acho que a gente não escreveu. Tá? Evolucionismo é a teoria do Darwin, né? Como é que o Darwin acredita que surgiram as espécies, o ser humano e tudo mais? Vocês lembram? Ele acredita que nós viemos do macaco. Não. É dos primatas. Se transformando. É quase isso. Vamos relembrar. Eu gostaria que vocês anotassem esses dois, gente. Acho que vocês não têm anotado, tá? Pode ser num cantinho aí do caderno, perto desse conteúdo, perto ali da questão 2 e 3. Ó, evolucionismo. Charles Darwin acredita que os seres vivos surgiram. Lembra que a gente assistiu um vídeo que tinha os micro-organismos lá na água e com o passar do tempo foi evoluindo até chegar em outras formas de vida? Então, que os seres vivos surgiram de micro-organismos na água e foram evoluindo ao longo do tempo. Evoluindo ao longo do tempo. E o criacionismo que vocês me comentaram aquele dia na aula, o que será que quer dizer? Criacionismo. Vem de criar, né? Quem será que criou a vida? É uma outra teoria. Que Deus teria criado tudo que existe, né? Então, nessa aula, a gente viu isso. Que o Charles Darwin estudou a parte científica, né? Estudou, viu que os seres vivos surgiram lá na água e ao longo do tempo foram evoluindo. E que nós viemos de um primata em comum com o macaco, né? E o criacionismo, que é o que a gente aprende lá na catequese, né? Para quem vai,
é que Deus criou tudo que existe. Tranquilo até aí? Espera um pouco. Eu espero. Eu? Posso seguir, gente? Ok. Então, dessa aula, nós temos isso de importante. Ó, Charles Darwin e a ciência descobriu sobre... O que Charles Darwin e a ciência descobriram sobre o surgimento do ser humano, né? Ó, a ciência acredita que o ser humano surgiu a partir da evolução dos seres, desde células na água, animais marinhos, peixes, répteis, mamíferos, primatas e ser humano. Tá? Então, revejam essas questões também, tá? Depois nós vamos lá para o dia 8/5 não precisa, que a gente só fez a revisão. No dia 15/5, vejam se vocês têm aí o surgimento do ser humano, que é esse tema, evolução do ser humano. Eu tenho isso no dia... Eu tenho isso dia 22 de maio. 22, é isso mesmo. Dia 22 de maio. Profe, Oi. acho que a gente já revisou esse daí. Não, ainda não. Vou fazer bem rapidinho. Não, a gente já corrigiu, a gente só tá relembrando para a prova. Tá? Isso, 15 de maio. A gente só tá relembrando algumas coisas para a prova. Olha lá, acharam esse aqui? Evolução do ser humano? Qual dia vocês têm aí no caderno? 15/5. Ok, dia 15, tá aqui, ó. 15/5. Vocês têm?